Olá, meus nobres, eu sou o pastor Rafael Nunes e eu quero convidar você para estudar a Bíblia Sagrada junto comigo e eu quero tratar sobre um assunto bastante complexo e pouco abordado hoje nas nossas igrejas. Mas eu quero te convidar, corra lá, pegue sua Bíblia e abra comigo em Apocalipse 20, versículo 11, onde nós vamos estar tratando sobre o juízo final, a maior concentração de pessoas de todos os tempos, e a sua superioridade em concentrar nesse dia o maior número de pessoas em todos os tempos e em todas as épocas. Em Apocalipse 20, versículo 11, diz: E vi um grande trono branco e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo de número 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós vamos compreender, à luz de Apocalipse capítulo 20, versos de número 11 a seguir, que o juízo final é a maior concentração de pessoas de todos os tempos e de todas as épocas. No decorrer desse vídeo, nós vamos tratar também que talvez possa ser uma dúvida que está no teu coração acerca de quem são as pessoas que estarão em pé diante do trono branco para serem julgadas conforme as suas obras. No decorrer desse vídeo, nós vamos chegando lá e nós vamos mencionar, à luz das Escrituras Sagradas, quem são as pessoas que infelizmente participarão dessa grande reunião. Você precisa entender que a reunião do juízo final do grande trono branco é a maior reunião de todos os tempos. Uma reunião é uma concentração de pessoas, é aonde foi estabelecido um lugar aonde será concentrado uma certa quantidade de pessoas para ser debatido alguns propósitos específicos. Mas na reunião do juízo final, o propósito já está definido. A reunião do juízo final é a maior concentração de todos os tempos, aonde será um julgamento conforme as Escrituras Sagradas e conforme os livros que serão abertos, que testificarão contra as ações do homem enquanto ele estava em vida aqui na terra. Você precisa entender que a reunião do juízo final é superior em termos de ajuntamento de pessoas. E eu quero levar você a fazer uma retrospectiva de alguns eventos que teve a capacidade de influenciar multidões aqui na Terra. Estatisticamente falando, no Rock in Rio do ano passado, de 2022, esse grande evento, mega evento nacional e internacional, que influencia milhares e milhares de pessoas, conseguiu concentrar, reunir em apenas um lugar mais de 700 mil pessoas. Pasmem, 700 mil pessoas passaram pelo Rock in Rio. 700 mil pessoas estiveram concentradas em apenas um lugar. Mas vale ressaltar que a reunião do grande trono branco, do juízo final, do grande julgamento, é superior aos 700 mil pessoas, às 700 mil pessoas que estiveram concentradas em 2022 para prestigiar as bandas de rock nacional e internacional no Rock in Rio. Em 1950, na final da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, a Copa do Mundo conseguiu levar para dentro do antigo Maracanã mais de 199.854 pessoas. 199.854 pessoas
na grande final da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai no Maracanã, aqui na nação brasileira. A visita ao terceiro maior evento de todos os tempos na Terra foi a visita do Papa João Paulo II no Brasil. Só a presença dele influenciou mais de 12 milhões de pessoas em 1980, a maior e superior concentração de pessoas de todos os tempos aqui nessa terra. Vale ressaltar mais uma vez que a grande reunião do juízo final, que será para julgamento das pessoas conforme suas obras, conforme aquilo que está no livro, é superior do que as 700 mil pessoas do Rock in Rio, as 199 mil pessoas do Maracanã assistindo o final da Copa do Mundo entre Brasil e Uruguai, e é superior às 12 milhões de pessoas para ver o Papa João Paulo II. Louvado seja Deus. Você precisa entender. Em segundo lugar, nós já aprendemos aqui que a reunião do juízo final é superior às outras reuniões ou concentrações de pessoas de todos os tempos e de todas as épocas aqui nessa terra. Segundo lugar, esse dia está determinado por Deus, ou seja, o dia do juízo final é desconhecido pelo ser humano. É que nem Mateus 24, onde o Senhor Jesus manda com que a igreja seja vigilante e esteja em oração. E ele mesmo vai dizer que se nós soubéssemos a que hora o ladrão viria para arrombar a casa, nós não dormiríamos, mas nós vigiaríamos para que a casa não fosse saqueada. Jesus estava falando sobre a importância de nós estarmos sóbrios para estarmos preparados para o arrebatamento. Mas a grande concentração do dia do juízo final é um tempo desconhecido. Se dará apenas após alguns eventos que acontecerá após o arrebatamento, após a tribulação, a grande tribulação, após o milênio de Cristo, ou seja, o governo de Cristo estabelecido sobre a terra, e o juízo final será o grande e último evento que sucederá após o arrebatamento e a grande tribulação e ao governo milenar de Cristo. Em Atos 17, versículo 31, diz da seguinte forma: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Paulo, em sua defesa, ele está dizendo que o tempo já foi determinado, há um dia determinado, aonde um varão chamado o Senhor Jesus, Yeshua, julgará todos aqueles que forem chamados, e o seu julgamento não será parcial, o seu julgamento será conforme está escrito na sua palavra. Eu posso ser parcial em julgar alguma atitude humana, mas o Senhor Jesus julgará conforme a fala do apóstolo Paulo em Atos 17:31, que ele julgará com justiça o mundo. Esse mundo aqui é símbolo do ser humano, é símbolo da raça humana, ou seja, se refere às pessoas que estarão naquele grande dia, no juízo final. Aprendemos a segunda coisa que é importante: existe um tempo, existe um dia que está estabelecido onde o Senhor Jesus julgará o homem com justiça. Em terceiro lugar, o Cristo será o juiz, conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. Aprendemos que, em primeiro lugar,
que a reunião do juízo final é superior a todas as concentrações, e já falamos de 3 eventos que conseguiram arrastar e concentrar no mesmo lugar uma multidão de pessoas. Já falamos que existe, a segunda coisa, existe um tempo, um dia determinado em que o Senhor julgará todo mundo com justiça. E em terceiro lugar, quem será o juiz? Será o Senhor Jesus, conforme está escrito em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1, que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo está falando a Timóteo e as Escrituras estão revelando que quem será o juiz naquele grande dia, naquela concentração da reunião do juízo final, será o Senhor Jesus. Em Romanos 2, versículo de número 16, também diz da seguinte forma. Romanos 2, versículo 16 diz da seguinte forma. Você que gosta de Bíblia, vamos para a Bíblia. Romanos 2, versículo de número 16, que diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Ou seja, as pessoas que estarão diante do trono, o seu coração será descortinado. Deus trará à luz, a lume, todos os segredos do coração do homem. Pessoas que esconderam alguns segredos, pessoas que nunca souberam sobre o que realmente estava no coração, que é algo impossível, somente Deus conhece o nosso coração. Por isso que há um certo adágio popular, na sabedoria popular, diz que o coração é uma terra estranha onde ninguém pode habitar. Somente Deus sonda o coração. E conforme Romanos 2,16 diz, que naquele grande dia Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo segundo o meu evangelho. Então, em 2 Timóteo, capítulo 4:1, em Romanos 2,16, revela-nos que quem será o juiz será o Senhor Jesus. Hoje, ele está como advogado. Em 1 João, capítulo 1, versículo de número 9, ele é a propiciação dos nossos pecados, não só dos nossos, mas de todo o mundo. A Bíblia diz que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a nossa imundície. Em 1 João, no capítulo 2, diz que ele é o nosso advogado. O próprio João diz: filhinho, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia pecardes, temos um advogado fiel e justo. Ou seja, hoje ele está como advogado, mas no dia desta grande concentração do juízo final, ele será o juiz, conforme está em Romanos 2,16 e em 2 Timóteo 4, versículo de número 1. Você precisa entender uma coisa, que na primeira vinda dele, na sua primeira vinda, ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Em Mateus capítulo 9, versículo de número 12. Ou seja, na sua primeira vinda, ele não veio para condenar, mas na sua primeira vinda, ele veio como médico, como aquele que conhece as necessidades humanas, que sabe que o pecado é como um veneno mortífero que mata dia após dia o ser humano. Mas Jesus veio justamente para poder curar você, para poder tratar você. Na sua primeira vinda, ele não veio para os sãos, mas ele veio, conforme Mateus 9, versículo de número 12, para aqueles que estavam doentes. Na sua primeira vinda, ele veio porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-la, como está registrado em Lucas, capítulo 9,
56. Olha a primeira vinda de Jesus. Quando ele veio como médico para te curar. No diálogo dele com Nicodemos, em João capítulo 3, ele disse que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. No deserto, pela rebeldia, pela rebelião do povo, Deus mandou serpente abrasadora e naquele dia, no tempo de Moisés, caíram milhares e milhares de pessoas mortas pela mordida da serpente abrasadora. Moisés fez uma serpente de metal, colocou numa haste e levantou, e aquele que olhava para aquela serpente era curado da mordida da serpente abrasadora. Aquela serpente era símbolo da pessoa de Jesus, conforme Hebreus no capítulo 10 primeiro, que as coisas do Antigo Testamento é sombra daquilo que viria a acontecer. Aquela cobra, aquela serpente apontava para Cristo e principalmente para o que seria feito na cruz do Calvário. O Cristo é o nosso antídoto. O Cristo é aquele que nos purifica dos nossos pecados. O Cristo é aquele que nos absolve da condenação. Quando ele veio na sua primeira vez, ele veio como médico, ou seja, porque os doentes é que precisam ser sarados, conforme Mateus 9,12. E o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-la, como está registrado em Lucas capítulo 9, 56. Ele não veio para destruir na sua primeira vinda as almas dos homens, mas o seu ministério foi exercido com misericórdia, com compaixão. Há vários textos sagrados, há várias passagens nos 4 evangelhos que revelam a grandiosidade do amor, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus através na vida dos homens naquela época. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora você precisa entender quem são esses que a lista dos que estarão no grande trono branco. Quem são esses que farão parte da grande reunião do juízo final? Em primeiro lugar, os que rejeitaram a palavra serão julgados no dia do juízo final, conforme está em João 12, 48. João capítulo 12, versículo 48, que diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Infelizmente, muitas pessoas serão julgadas naquele grande dia, porque, infelizmente, não receberam a palavra de Deus, não se permitiram receber a palavra de Deus, rejeitaram a palavra de Deus, zombaram da palavra de Deus, zombaram da igreja, não se permitiram ouvir a palavra de Deus para que compreendesse o propósito da graça de Deus, a vontade de Deus sobre a sua vida, conforme João 12, 48. E quem disse essas palavras não foram nenhum dos apóstolos. Quem falou essas palavras foi o próprio Cristo, dizendo: quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Então, quando você ouvir o evangelho, em nome de Jesus, não se recuse de ouvir, não rejeite a palavra de Deus, porque quando você a rejeita, essa mesma palavra hoje, amanhã ela pode ser para a tua condenação. E as pessoas que rejeitaram a palavra de Deus hoje, naquele grande dia, estarão diante da mesma, diante do grande trono branco, diante do Senhor que será o juiz, e a palavra que eles rejeitaram será contra eles e julgará eles naquele grande dia. Aleluia!